Oi, eu sou a Glace e vim compartilhar com vocês a minha história de fé e FIV. Eu quero edificar a tua vida com o meu testemunho. Tudo começou há mais ou menos 3 anos e meio atrás, quando eu e o meu esposo decidimos engravidar. Eu já tenho uma filha que tem 8 anos, veio de uma gestação natural sem nenhum tipo de tratamento. Nós pensávamos que seria muito fácil e muito rápido, e o que de fato foi totalmente ao contrário. Fui à ginecologista, fiz todos os exames, os preparos necessários e ela nos liberou para engravidar. Ficamos nessas tentativas naturais há mais ou menos 1 ano e meio e nada acontecia. Então ela solicitou que nós procurássemos um médico especialista em reprodução humana para ver o que estava acontecendo. Era final de 2022 e procuramos um médico aqui na cidade de Caxias do Sul. Fizemos alguns exames, os quais estavam todos ótimos. Então, o esposo fez um espermograma, aquele mais completo, que mostra se há ou não fragmentação de DNA no esperma. E havia uma leve alteração, qual foi melhorada com o uso de vitaminas. Repetiu o exame e deu tudo 100%. Não tínhamos nenhum tipo de empecilho para termos uma gravidez natural. Porém, como nada acontecia, mesmo fazendo controle de ovulação, sabendo certinho o dia da ovulação, nada acontecia. Decidimos iniciar o processo da FIV, isso era janeiro de 2023. O médico elevou as nossas expectativas a 80% de sucesso, pelo fato de na época eu ter 28 anos e o meu esposo tinha 36 anos, se eu não me engano. Iniciamos o processo de fertilização, que é a indução da ovulação, com injeções todos os dias, durante 12 ou 14 dias. Fomos para a coleta dos óvulos. O meu esposo, no mesmo dia, foi fazer a coleta dos espermas para poder fazer a inseminação e ver qual óvulo iria fertilizar. Nossa surpresa, quando os óvulos foram coletados, eu só tinha 3 óvulos bons, que chegaram até a fase final, que são os embriões. Os médicos esperavam que eu tivesse mais, porque a contagem dos folículos era muito boa. No final, só tivemos 3 embriões. 5 dias depois, nós fizemos a transferência de 2 embriões, porque nós gostaríamos de ter gêmeos. Quem faz a FIV, faz a transferência, sabe que é preciso esperar, depois da transferência, 12 a 14 dias para fazer o exame de gravidez e saber se deu certo ou não deu certo. De forma resumida, esperei esse tempo e não deu certo. Eu estava com as expectativas lá em cima, porque para mim a FIV era 100% certo, ainda mais que o doutor elevou as nossas expectativas. Quando veio esse negativo, foi para mim como se tivesse me jogado no fundo do poço. Na época eu fiquei muito abalada com tudo, eu procurava respostas e não tinha, o doutor também não tinha resposta, mas nós ainda tínhamos um embrião que ficou congelado no laboratório. Começamos a amadurecer a ideia se nós iríamos transferir esse embrião ou fazer um novo ciclo, ou seja, tudo de novo. Então eu disse para o meu esposo, vamos transferir esse último que sobrou. E se não der certo, a gente vai estar desvinculado da clínica. E foi o que nós fizemos. Voltei para reconsulta com o doutor após o negativo. E nesse período eu fiquei num luto muito grande, porque eu não conseguia falar com ninguém, nem em casa. Eu queria digerir aquele sofrimento que eu estava sentindo. Eu lembro que eu entrei numa situação assim de pânico total. Eu ficava nervosa por ficar sozinha, eu tinha medo de ir no banheiro de madrugada. Eu fiquei num estado de choque com a notícia do negativo. Esperei o tempo necessário e fomos para fazer a outra transferência. Fizemos a transferência e foi pior que a primeira, porque também deu muito negativo. E muitas vezes eu me perguntava por que para mim não dá certo?
por que os nossos exames estão ok, por que o endométrio estava bom, os nossos embriões eram nota 10, somos jovens, eu fiz tudo certo, nós não bebemos, não fumamos, não usamos drogas, nossa alimentação muito boa. Então eram muitos questionamentos na minha cabeça e eu me perguntava, Deus, por que a drogada engravida? Por que tem mulheres que bebem muito, sabe, não fazem nada certo e elas engravidam? Esse sentimento começou a dominar meu coração e eu comecei a ficar muito triste, muito revoltada, né, sem conseguir entender o porquê de tudo que estava acontecendo comigo, conosco. Então, não tínhamos mais nenhum embrião e a nossa única opção era fazer o tratamento todo de novo. Todo o investimento financeiro que nós fizemos não serviu para nada. Nossa alternativa seria iniciar um novo tratamento. Foi quando uma amiga falou para mim sobre a clínica de Porto Alegre, que foi onde nós fizemos o nosso tratamento. Ela falou, vai lá, faz com o Dr. Álvaro Petraco, faz lá na Fertilitar. Nesse meio tempo, eu não sabia o que fazer. E o meu marido disse assim, tu que decide, tu quer fazer de novo, a gente faz. Mas eu já estava no meu limite emocional. Antes de tomar qualquer decisão, eu falei pro meu marido assim, eu não tô bem, eu tô desacreditada de tudo, eu não tenho mais vontade de nada pra minha vida, eu acho que eu tô ficando com depressão, eu realmente não tô bem, eu preciso de ajuda. Eu fui na igreja e se tu quiser vir junto comigo, a gente vai junto, e se tu não quiser, tudo bem, eu vou sozinha. Falei pra ele assim, todo mundo fala o sobrenatural de Deus, então se esse sobrenatural de Deus existe, eu quero viver ele. Decidimos ir juntos. Começamos a frequentar os cultos, sempre pedindo para Deus, assim, Deus, se for da tua vontade de nós fazermos um novo procedimento, tu me dê sinais, porque eu não quero mais agir sem que a tua mão esteja junto comigo. Eu e meu marido, nós queríamos muito engravidar de gêmeos lá no início dos tratamentos. Com as nossas frustrações, nós queríamos só engravidar. Então, um filho já estaria ótimo. E nós havíamos combinado que se tivéssemos mais um filho e fosse especificamente um menino, porque já temos uma menina, o nome seria Benjamin. Um dia, antes de sair para ir pro culto, eu falei para Deus assim, Deus, fala comigo, me dá um sinal se devemos ou não fazer esse tratamento de novo. Aí chegamos na igreja, deixamos a Helena na escolinha das crianças, fomos pro culto. E a palavra, coincidentemente, era sobre a tribo de Benjamim. Naquele dia também tinha a Santa Ceia, isso um garotinho que estava atrás de mim, que me alcançou a ceia, e a mãe dele falou assim, entrega pra moça Benjamim. Aí eu fiquei tipo, será que é um sinal? Mas não me apeguei muito a isso. Acabou o culto, passamos na escolinha para buscar a Helena e ela saiu com uma folhinha de trabalhinho, igual das outras vezes. E eu disse, deixa eu ver, né? Eu sempre olho as coisinhas que ela faz. E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Esse aqui é um caderno que eu escrevia sobre um diário da FIV, mas eu desisti de escrever ele quando começou a dar errado, mas a mãozinha que ela trouxe do dia da igreja, eu colei aqui. Quando ela desceu do carro, eu perguntei pra ela, o que é isso, meu amor? Ela disse assim, é a mão do Deus, mamãe. E aí, quando eu peguei a mãozinha e abri, e dentro tava escrito Benjamim, e assim, durante aquela noite, Deus nos deu 3 sinais de Benjamim. O meu marido olhou pra mim e disse assim, se isso não for o sinal, eu não sei o que é. Eu disse pra ele, eu vou orar a Deus, e se eu sentir paz no meu coração, a gente vai fazer o tratamento. Foi assim que eu senti, ele também sentiu, ele teve sonhos, e fomos fazer um novo tratamento. E detalhe, ela não sabia que nós estávamos tentando engravidar, e muito menos de um possível nome para um futuro irmão. Eu perguntei para ela quem tinha feito isso e ela me disse que foi um coleguinha que deu para ela.
Iniciamos tudo lá em Porto Alegre, nos deslocávamos daqui pra lá e fizemos. E eu pedi a Deus, Deus, se é pra dar certo, tudo vai ser diferente dessa vez. E tudo começou sendo muito diferente. Na primeira clínica nós tivemos 3 embriões. Na segunda clínica nós tivemos 10, chegaram à fase de embrião. Mais do que o dobro, mais do que o esperado. E a cada notícia, a cada ligação da embriologista falando, olha, todos chegaram até a fase de embrião, vão ser congelados, tá tudo ótimo. Era uma emoção e um agradecimento a Deus. Combinamos com o doutor, fizemos uma transferência, esperamos o tempo para fazer o teste de gravidez. Ele deu positivo, porém, quando repetimos 2 dias depois, ele tinha caído. Então, tivemos uma gestação que não evoluiu. E aquilo mexeu muito comigo, mas eu estava mais firme nas minhas expectativas, na minha esperança, na minha fé. Continuei orando a Deus e eu falei pro meu marido, vamos fazer mais uma transferência, só que dessa vez vai ser a última. Se não der certo, então eu não quero mais, porque vamos mudar os nossos planos, a nossa vida precisa seguir. Vamos para nossa 4ª transferência. Dessa vez, o doutor tinha nos sugerido fazer uma transferência natural, ou seja, sem uso de medicações para preparo do endométrio. E eu concordei com ele. Comecei a fazer as ecografias para saber quando eu ovulava, porque na transferência em ciclo natural, a mulher precisa ovular e depois eles fazem a transferência do embrião. É como se fosse uma gestação realmente natural. Eu fui para a primeira eco para acompanhar quando seria a minha ovulação e não tinha sinal de ovulação naquele mês. E todos os meses anteriores eu sempre ovulei. Mandei resultado pro doutor, ele disse, olha, talvez tu não ovule esse mês. E eu disse, doutor, vamos continuar fazendo as ecografias para acompanhar. Fizemos a segunda, mandei resultado para ele, ele disse assim, vamos cancelar porque tu não vai ovular. Eu disse que eu queria continuar fazendo ainda para confirmar. Nesse meio tempo, eu orei a Deus. E eu disse, Deus, me dá uma história. Me dá uma história para eu contar, para que outras mulheres possam renovar sua fé. Me dá uma história para eu ajudar outras pessoas, para eu motivar outras pessoas. Eu tô passando pelo vale de ossos secos, Deus. E eu não sei qual é o propósito de tudo isso. Mas eu sei que tu vai me dar uma história. E nesse período eu comecei a ajudar outras mulheres e dar dicas do que tinha feito com que eu tivesse mais óvulos, o que eu tive um bom resultado assim na questão de embriões, né? O que me ajudou. As minhas experiências eu comecei a compartilhar em um aplicativo de tentantes. E eu ficava feliz com as mulheres que conseguiam o positivo. Fui para mais uma ecografia para saber se eu ia ovular ou não. Cheguei lá, o doutor disse assim, tu ovulou. E tu ovulou muito bem. Mandei o resultado do exame pro doutor em Porto Alegre e ele disse assim, tal dia estejam aqui para fazer a transferência. Tu ovulou bem, vai dar para fazer. Meu Deus, obrigada. Até falei pro meu marido assim, ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Vamos pra 4ª transferência, então, em Porto Alegre. E nesse dia, eu lembro que uma calma tomou conta de mim. Eu fiquei lá sentadinha, fui sozinha. Eu disse pro meu marido, eu quero ir sozinha. Ele ficou lá na recepção. Fechei meus olhos assim, lá na salinha de espera. Comecei a lembrar de quando eu era criança. Comecei a lembrar da minha avó e de todas as coisas boas que eu tinha na minha memória. Entrei lá na sala de procedimentos. Quando terminou a transferência, o doutor disse assim, te espero com um beta bem alto. Olhei pra ele e eu disse assim, em nome de Jesus, vai ter. Eu fui pra casa não, pro hotel, que nós ficamos no hotel em Porto Alegre. E quando chegamos no hotel, eu fiquei sozinha no quarto. O meu marido e a minha filha foram pra piscina. O acesso na piscina tinha escadas, então eu não quis ir para não subir as escadas. Fiquei no quarto sozinha e fui orar. Fui pedir para Deus abençoar. E nisso eu saí na sacada do quarto. E aí eu olhei para a sacada assim, tinha um pedaço de tijolo quebrado, que ele tinha plantinhas verdes. E Deus falou comigo naquele momento. Mesmo onde não tinha hipótese de existir vida, tinha vida. Por que eu tava duvidando?
Por que eu não poderia girar? Me emocionei muito naquele dia lá no quarto do hotel. Eu agradeci a ele como se já tivesse recebido a nossa bênção. Voltamos para Caxias do Sul. Cheguei em casa e pensei assim, Deus, me dá um sinal se vai dar certo ou não. Só pensei, é certo, manda umas joaninhas. Pensei, que pensamento bobo, né? Deus tem tanta coisa pra se preocupar. Era de noite, nós moramos no 12º andar, ficam nossos quartos. A minha filha começou a gritar no andar de cima. Nós saímos correndo pra ver o que era. Chegamos no quarto dela, na porta do quarto, ela disse assim, olha quantas joaninhas na minha janela, mamãe. Tinham 5 joaninhas na janela do quarto dela. 3 joaninhas verdes e 2 vermelhas. Eu fiquei assim, nossa, meio incrédula. No outro dia, eu pensei, hoje podia ter joaninha de novo, né? E acreditem, tinha 3 joaninhas de novo no quarto dela. E não eram as mesmas, tá? Porque logo que a gente viu, elas foram embora. No outro dia, eu saí na janela da sala e até disse pro meu marido, imagina ter uma joaninha aqui. Quando eu olhei na telinha de proteção, tinha uma super joaninha. Ela era mais amarela. Eu disse, ai meu Deus, eu acho que deu certo. Eu tinha começado a fazer alguns testes de gravidez em casa. Eles davam clarinho, assim, uma segunda listrinha. Não queria criar expectativas, mesmo você fazendo a FIV e tendo um resultado positivo no teste de farmácia, enquanto você não tiver ali o beta evoluindo, a gente não tem a tranquilidade de que deu certo. Ainda mais se tu já vem de vários negativos. Então, no dia 9, após a transferência, fizemos o exame de sangue. Deu positivo. Deu 733, se eu não me engano. 2 dias depois, deu 11. Repetimos, ele deu 2.700 e alguma coisa. Ligamos pro médico, ele deu os parabéns. Engravidamos. Vamos fazer a nossa ecografia e lá estavam os 2 bebês. Eu quero dizer para vocês, minhas queridas tentantes, que para Deus nada é impossível. Eu disse a Deus, se tu não quiser mais me dar filhos, Senhor, eu vou compreender. Me dá forças para aceitar isso. E eu abri meu coração, eu me entreguei totalmente a Deus. E nesse dia eu lembro, eu cantava muito aquele louvor. Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo, nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Eu lembro que nos momentos mais difíceis, pegava pedindo forças a Deus e eu cantava esse louvor e eu chorava e eu cantava. Eu ficava imaginando assim, quando tudo tivesse passado, eu estivesse aqui contando meu testemunho para vocês. Eu fiquei à beira de um abismo muito grande, sem expectativas de nada, sem expectativas de querer viver. Não conseguia compreender por que as coisas davam tão errado. E hoje eu consigo compreender que tem coisas que não é no nosso tempo, é só no tempo de Deus. Nós não temos o controle de nada. Quem tem controle é Deus. Só Ele pode fazer o impossível se tornar possível. Não desanimem. Eu sou prova disso. Deus, Ele realizou os desejos do nosso coração. Ele não nos deu apenas um filho. Ele nos deu 2 que estão aqui. Mais a Helena, né? A cada negativo que a gente recebe, eu sei que é muito difícil. Não desistam. Conectem com Deus. Deus pode todas as coisas. Pedi pra Ele uma história e Ele me deu. Hoje eu tô aqui. Hoje eu tô aqui gerando os nossos 2 pequenos milagres. Eu acreditei, eu larguei o controle da situação nas mãos de Deus. Eu achava que eu tinha o controle de qualquer coisa da minha vida. Quando a área financeira, ela não supre algo que você quer muito, quando os médicos olham pra ti e falam assim, infelizmente a gente não tem uma resposta para te dar do porquê não deu certo. E foi no momento mais improvável que Deus nos surpreendeu. Eu só posso agradecer a Deus, porque assim a minha fé foi renovada. E hoje, através da minha história, muitas mulheres renovaram a sua fé, muitas mulheres começaram a se conectar mais com Deus e têm os seus positivos. Não é por mim,
não é por mim. É pela dedicação que elas tiveram com Deus, com o Senhor, com a sua fé. E eu não tô aqui para falar de religião, eu falo da minha experiência com Deus, porque eu cheguei a pensar que ele não existia, por puro egoísmo meu. E quando eu entendi que não era assim, Deus começou a trabalhar diferente no meu coração. E é isso. Que Deus abençoe. Deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim.